Você conhece aquela musiquinha? Sou pescador de Cristo, jogo as redes em alto mar. Pois é, a nossa história de hoje, na verdade, são de duas pessoas, dois santos importantes. Um era pescador e outro era soldado. Pode chegar que a nossa história já vai começar. Historinhas de montão, fé, partilha e oração. Vem com a gente evangelizar em coisas de missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje nós vamos contar a história de São Pedro e de São Paulo, dois apóstolos que amaram muito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com Pedro, um pescador. Você gosta de pescar? Você gosta de estar na beira do rio? Pois é, São Pedro era pescador. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão e ele era um pescador. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que imediatamente largou a sua rede, largou o seu barco e foi acompanhar, foi servir Jesus Cristo. Pedro esteve com o nosso Senhor nos momentos mais importantes da sua vida aqui na terra. Porém, com toda a sua fé, no momento que Cristo mais precisava dele, vamos assim dizer, Pedro teve medo e negou Jesus por 3 vezes. Mas o próprio Jesus Cristo o confirmou na fé, assim que ele ressuscitou, perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta foi feita por 3 vezes. E na última vez Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Antes de tudo isso acontecer, Jesus já tinha mudado o nome de Simão para Pedro e já tinha confiado a ele a chave da sua igreja aqui na terra, onde Pedro seria a rocha, a pedra. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo lá em Pentecostes, ele foi responsável pelas primeiras conversões. O seu amor por Jesus era tanto que ele não conseguia ficar calado. Aonde ele ia, ele pregava o Evangelho e anunciava a boa nova de Jesus Cristo. E assim, muitos judeus, pessoas que não acreditavam em Deus, tornaram-se cristãs e professaram a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do Evangelho, Pedro foi perseguido pelos romanos e pelos judeus. Foi condenado à morte. E ele foi condenado do mesmo jeito que Cristo foi, uma morte de cruz. Porém, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao invés de ele ser crucificado como Jesus, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que exemplo de fé, né? Esse foi Pedro, o nosso primeiro Papa. Um homem forte na fé, firme como uma rocha, como Jesus o colocou, aonde os cristãos conseguiam encontrar nele conforto e fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo? Quem foi Paulo? Como que ele entra nessa história? Como que ele se encontra com Pedro? O seu nome não era Paulo, o seu nome era Saulo. Ele nasceu na cidade de Tarso e foi criado ali junto com os sacerdotes do templo. Porém, quando ficou grandão, fortão, ele foi servir no exército romano. Paulo, por causa da sua crença, por causa da maneira que ele foi criado, ele achava que os cristãos eram tipo assim, uma praga, que eles não acreditavam em Deus e que eles falavam tudo errado, que não existisse tal de Jesus Cristo. Por isso, o próprio Paulo, na verdade Saulo, conseguiu uma carta de autorização para matar, perseguir os cristãos. Quando Estevão foi morto, que era um dos apóstolos, Paulo estava lá e viu toda a morte de Estevão. No caminho para Damasco, onde ele ia perseguir, matar os cristãos, eis que ele cai literalmente do seu cavalo. Quem aparece para ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Saulo tem uma conversão e começa a acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo e se converte para o cristianismo.
Saulo é acolhido pelos primeiros cristãos e muda de nome de Saulo para Paulo. E é aí que ele encontra Pedro. E eles conversam e se entende. Pedro vai evangelizar os judeus e Paulo vai evangelizar os gentios. Por causa também da sua evangelização, ele é perseguido agora por quem? Pelos próprios judeus, pelos soldados romanos. E ele é capturado e preso. E a sua sentença foi uma morte, onde a sua cabeça foi cortada. Porém, no final da sua vida, ele escreve assim: combati o bom combate e guardei a minha fé. Que a exemplo de São Pedro e de São Paulo, no dia de hoje, nós possamos combater o bom combate, guardar a nossa fé e não termos medo e vergonha de professar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostou dessa história? Então compartilhe, se inscreva em nosso canal, dê aí o seu joinha, o seu like, ative o sininho, que quando tiver mais historinhas você será avisado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Deus te abençoe. Até a próxima história.